Claquete está começando o Esculapiando, o seu podcast que fala sobre carreiras médicas. Mais uma vez, boa noite, Felipe. Boa noite, Demival. Boa noite a cada ouvinte, a cada inscrito no canal. Inscrito. Eu tenho certeza que a pessoa se inscreve, ela clica no curtir e tudo mais. E se você não fez isso ainda, recomendo que você faça. Não que eu deseje coisas ruins pra você, caso isso não aconteça. Você tá assistindo Ticaracatica, né? Que lá eles falam. O que acontece se ele der um dislike? Não. Cara, é muito bom, porque Eu são tô as ligado, mortes, mas assim, você das fala formas muito bem mais desse absurdas. Você fala muito bem dele. Entende? Eu tô pensando em quem chega no plantão, começar a ver lá no hall de inscritos, entendeu? Boa. Chega no plantão, tá aqui, ó. Foi... SUS Gold. Exato. Entendeu? Ah, inscrito nosso, o senhor tem tratamento VIP, quer uma massagem? Não, as pessoas que elogiam o podcast, elas já estão anos-luz na frente de quem não elogia, pelo menos pra mim. Entendeu? Então, siga, curta, compartilhe, passe adiante aí o que é bom. E eu tenho certeza que o Esculapiando traz informação de qualidade pra você. E sempre com... A Bize, você viu abrir, não? Eu vi. Que bom, né? Bize água de coco pura e integral. E geladinha. E geladinha. A Bize água de coco, ela é extraída do coco direto pra garrafinha por um processo de microagulhamento a vácuo. Mas o que é isso, Terminal? O que é o microagulhamento a vácuo? Ah, cara, eu decorei só essa parte aí, que é o microagulhamento a vácuo. É uma agulha super pequena que penetra no coco e ao mesmo tempo que penetra na garrafa e já veda ela. Exatamente. E tudo isso a vácuo. Ou seja, não tem contato com ar. Logo, essa é uma das únicas água de coco que você... Como é que é o plural Alô, de água Pasquale. O plural de águas de coco. Isso. Plural de... É águas de coco, Várias né? águas de coco. Isso. Em que ela fica refrigerada, porque nos seus ingredientes só tem água de coco e... Ponto. Tem Ponto. mais nada. Beleza? Então, Bize, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Segundo ano, né, de patrocinador. Sim. Assim como o restaurante favorito nosso e dos nossos ouvintes, que é o Canto do Cupim, há 10 anos, indo pra 11 nessa cidade, oferecendo o verdadeiro sabor de um cupim na telha que, desculpa a palavra, não vou usar a palavra, mas realmente é absolutamente diferenciado. Peça na sua casa, vá no restaurante, o cardápio é gigantesco, vai agradar todo mundo. E domingo à tarde ele tá aberto. Cara, almoçar lá domingo é bom, hein? No sábado que tem feijoada. Não, então. domingo é melhor. É que você não come dobradinha, você come? Não sei. Pouca gente come, mas tem uma dobradinha sábado lá. É? Comer pelado na cama, cara. Bom mesmo. Felipe. Agora, hoje nós temos uma convidada, uma super convidada que eu acho que é de interesse nosso, né? Nós somos potenciais clientes dela. Estamos com planejamento a longo prazo. Médio e longo prazo. Já vamos fechar uma parceria com ela. Ou melhor, aqui. já foi de longo prazo, hoje é médio. Em breve é de curto prazo, a necessidade. Felipe, nós temos a honra de receber quem hoje? Estamos diante de doutora Isaura Faciani. Uma salva de palmas. Nós estamos tentando trazer a doutora Isaura aqui já faz um tempo. Já, mas ô mulher difícil. Ah, agenda apertada, né, meu? Porra, mãe, né? Mãe? Mãe e esposa. Exatamente. Porque, como diz minha esposa, o filho que mais dá trabalho é o que é da minha sogra. Então tem sempre esse outro filho, né? Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Pra falar sobre uma coisa que eu tanto amo fazer, plantar cabelo. Gostei. Tem gente que planta soja, tem gente que planta milho. Ela planta cabelo. Exato, mas Isaura, esse sotaquezinho assim, gostoso de escutar, de onde que é? Apesar de todo mundo achar que eu sou baiana, eu sou mineira, do Nordeste de Minas, que já tem um pezinho ali na Bahia, né? Então, é Minas ainda, mas eu falo que Teoflotone é tão perto da Bahia que até nossas características é mais da Bahia do que de Minas, propriamente dito. Teoflotone. E você sabe quem nasce Teofilotone é o quê? Você sabe? Teofilano. Não, pô, Teofilotonense. Isso. Teoflotonense. É que você é mineiro, ele se gaba, ele fala que Não, é ela me mineiro. ensinou antes aqui no bacharel. Informação privilegiada. Ensinou. Isaura, conta pra gente, então, como uma moça do norte de Minas, divisa com a Bahia, veio parar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Nossa, uma longa história, hein? A minha irmã, na verdade, ela casou, né? O marido, ela fez enfermagem no Rio de Janeiro, e ela casou e veio morar aqui em Campo Grande. O marido dela era de Paranaíba. A gente tem que trazer esse cara, viu? Ela vai falar quem é, a gente tem que trazer. É verdade. E aí, quando eu estava prestando vestibular, né? Eu queria fazer medicina.
Eu estava estudando, um ano antes eu tinha prestado vestibular aqui, eu vim prestar na Federal, na UFMS, e eu fiquei em 170, assim, eu acho que na época era 80 vagas. E aí minha irmã engravidou da primeira filha dela, e ela falou, poxa, Isaura, não tenho ninguém aqui, por que você não vem pra cá? Aqui antigamente tinha um cursinho que mais de 50% da aprovação aqui da Federal era desse cursinho. Aí eu falei, por que não? Vim morar com ela. Foi quando eu conheci o meu marido na época, né? Ele estava no primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer cursinho aqui, e no outro ano eu entrei na Federal em Dourados. Qual cursinho que era? Bionatos? No Bionatos, E aprovava bastante, eu acho que sei lá, tinha... Até hoje, né? É um bom cursinho. Sim. Até hoje aprova bem. É uma estrutura grande, né? E aí foi muito bom pra mim. As minhas grandes amigas até hoje são da época desse cursinho, né? Inclusive uma delas, que é minha anestesista, era minha grande amiga dessa época do cursinho. Quem? A Ianê Diniz. Você nunca comeu o bolo da Vera Diniz? Não, não acredito. Tô perdendo isso aí? É o maior exemplo de, assim... Tem coisa cara na vida? Tem, mas tem coisa cara que vale a pena. Entendeu? Realmente, é um produto premium, mas se você comer aquela dobradinha do cupim pelado na cama, você comer de sobremesa um bolinho da Vera Diniz, meu amigo, acabou meu dia. Pode me acordar só domingo. Nós precisamos desse patrocínio aí agora, hein, da Vera Diniz aí. Já pensou um dia, rapaz? É bom, hein? E que tipo de criança era Isaura? Vixe, eu era uma criança criada na rua, assim, de pé descalço, tomava banho na calha das árvores, pulava no poço de lama e de vestido, sempre de vestido, subindo em pé de árvore, como diz meu marido. E cheio das gírias, né? Quando eu cheguei aqui, dizendo ele que tinha que ficar pesquisando no Google para ver se o que eu falava era verdade, se existia. Mas teus pais lá em Teófilo trabalhavam com o quê? Minha mãe, ela é professora, e meu pai foi político um tempo, depois ele é engenheiro, não gostava muito da profissão, entrou pra política, foi vereador, eu tinha um tio que era vice-prefeito. Apesar de, assim, a gente considerar até o Teófilo uma cidade pequena, ela tem 200 mil habitantes. Igual Dourados, quase. Exatamente. Quando eu vim pra cá, saber que a segunda maior cidade do estado era do tamanho da minha, que era tão pequena em Minas, né? Eu achava que era menor, Teófilo Otoni. Não, é grandinho. Tão grande assim. Lá é até conhecido como a capital das pedras preciosas, né? Tem feira internacional todo ano, então é aquela região que deu muitas pedras, e até hoje tem todo ano uma feira, e vem gente do mundo todo para comercializar pedras na região. Legal. Lá é bem famoso por causa disso, né? A sua mãe era professora, você disse? Professora. Mas ela era professora do primário. Inclusive, ela foi minha primeira professora dos meus 2 irmãos. Que legal. Te ensinou a ler praticamente. Nem escrever. Duro que não dava nem pra não fazer tarefa, né, cara? Chegar atrasado, conversar na sala. Não dá. Chegar com a professora. E achar ruim com a professora. Ixi. Vai reclamar pra mãe? Foi mal criado. Vai anotar na agenda dela. E a professora que falava com a mãe toda hora? E minha avó era diretora da escola, tá? Não, sem escapatória. Era uma boa aluna, então? Era. E por que você decidiu fazer medicina, Isaura? Assim, eu tinha um tio, na verdade, assim, meu pai tem 10 irmãos, né? E clássico de Minas, cara. Um clássico. E 5 eram médicos. E tinha um especial que ele era o melhor amigo do meu pai. E eu ficava muito encantada como as pessoas falavam com ele. Ele era anestesista. Pensam, as pessoas fazerem questão de um anestesista. É porque as pessoas geralmente não têm vínculo com o anestesista, né? Não complica a gente, não. Isaura. Quem tá falando é ela. Um abraço aí, pessoal do Asa, do Servante, tantos outros grupos pelo Brasil. Anestesia é curso técnico. Tem aqui no Senac? É porque realmente, assim, na maioria das cirurgias, você conhece o anestesista no ato cirúrgico. Então, você não vai ficar lembrando do anestesista. O paciente nunca vai lembrar. Daqui a 20 anos ele vai lembrar quem foi que te operou, mas quem te anestesiou. Exatamente. Nesse ponto que eu falo. Depois da radiologia, que quase não tem menos vínculo acaba tendo menos vínculo com o paciente, né? Justamente. E eu via que, assim, todo mundo lembrava dele. O doutor Tales, a forma como as pessoas tratavam ele, assim, era muito calorosa. E aquilo me despertava assim, nossa, eu quero ser médica, eu quero ser anestesista. Tanto é que a Ianê fala que quando eu entrei lá no cursinho, ela falava assim, você quer ser médica pra quê? Eu falava assim, eu quero ser anestesista. Ela falou assim, nossa, que viagem, quem é que quer ser anestesista? E hoje ela é anestesista. Eu acho que ela era concorrente sua, viu? Não faz, não. Não, e a Anê fez estágio da cirurgia geral com a gente, na época que eu era residente. Ela nem cogitava ainda anestesia. Nem cogitava, isso ter 4º ano de faculdade. Aí ela amadureceu e falou... Que é o quê? O quê? Quero ganhar bem. Então, foi mais ou menos isso, assim, meu trilho na medicina. E eu quis e coloquei isso na cabeça e eu queria ser médica. Entendi. Então, boa parte da tua família, né? Você tinha
boas referências pra isso. Sim. Que legal. Sim. E ainda mais um tio, sendo tão próximo, tão querido pelo pai, é uma referência muito forte. Muito bem. Você veio pra cá, fez o cursinho, passou de primeira? Como é que foi tua Não, história? na verdade eu fiz 3 anos de cursinho. Certo. Um ano eu fiz de Vitória, né? O Felipe falou que não conhece ninguém do Espírito Santo. Não é que eu não conheço ninguém do Espírito Santo, mas é um estado que, assim, vai ser dos últimos que você vai lembrar se você tentar acertar os 27. Entendeu? Sério? Tipo, eu vou pra praia. Pra quem vai pra praia, vai pra onde? Vai pro Cara, Nordeste, vou te falar vai uma pro coisa. Litoral Paulista. Quem vai pra Vitória? Eu acho que tem 2 estados, que são os 2 estados assim do povo mais esperto. Porque são estados incríveis e que eles não ficam levantando bandeira. Ah, aqui é muito bom. Eles igual... são quietinhos. Por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis. Todo mundo fala, não, porque Florianópolis é bom. Quando você vai lá, no final do ano, tá lotado. Até os argentinos estão lá. Agora, Espírito Santo e a Paraíba, irmão. Ninguém fica Paraíba eu fazendo fui. alarde. João Pessoa é um lugar sensacional. Vitória, a região lá é incrível. E eles não ficam fazendo barulho não, viu? Mas as praias lá são bonitas? São bonitas. Água quente, que é o que você Esse que encontra muito pouco, Não, né? É que descendo pro rio é um gelo desgraçado. né? É. Assim, a única coisa é que a areia não é tão fininha, aquela areia mais grossa. Mas a praia, o povo muito acolhedor, né? Que é totalmente diferente, assim, do resto do Brasil, né? Vou pôr na minha lista, Espírito Santo. É, vale a pena. Falei assim, a gente tem um convidado do Espírito Santo. Quem? Vai vir Paulo Alves. Eu vou te contar sobre ele. Um cara com história super legal. Mais tarde já vou pôr no Google, então. Põe. Muito bem. Veio pra cá, 3 anos de cursinho. Você lembra como é que foi o momento da tua aprovação? Lembro, como se fosse hoje. Porque, na verdade, antes até de entrar, porque foram esses 3 anos, quando eu terminei o terceirão, né? Eu prestei um vestibular, era uma faculdade particular que tinha acabado de abrir. Acabei fazendo 6 meses de medicina na faculdade particular. Só que nesse tempo a faculdade estava ali, meio fecha, não fecha. Era um método novo, PBL, naquela época, né? E meus pais falaram, Isaura, não tem como, vamos ver, vamos tentar transferir. Até tentei transferir, não consegui. Foi aí que eu coloquei na minha cabeça que eu só queria passar em federal. Fiquei um pouco traumatizada. Aí voltei pro cursinho, fiz 6 meses em Vitória. Depois eu vim pra cá e conheci meu marido. E ele tinha feito cursinho em Ribeirão Preto. Aí ele falou, olha, eu fiz cursinho em Ribeirão Preto, foi muito bom. Indo embora daqui, né, pro Espírito Santo pegar minhas coisas, eu parei em Ribeirão Preto e fiz uma prova de bolsa, né, pra ver se eu conseguia algum desconto, porque ele teve desconto na época. E quando eu cheguei lá entrei na rodoviária para poder ir pra uma cidade que eu não conhecia, saindo daqui, né? Quando eu tinha conhecido meu marido, ele tinha ido de férias com a família dele, ele foi me encontrar na rodoviária. Foi assim, amor à primeira vista. Onde vocês se conheceram aqui, especificamente? A gente foi arranjado. Bem Foi antiga, um né? casamento arranjado. A minha irmã é concunhada da irmã dele. E na época ele tinha acabado de passar no vestibular, ele estava no primeiro ano, né? E aí ela falou assim, Isaura, você conheceu o Marcelo, ele acabou de passar em medicina, e ele é bonitinho e tal. Quando a irmã dele me conheceu, ela falou a mesma coisa. Tem tudo a ver com você. Nessa mesma sequência aí? Aí daí eu vim aqui, ele não queria me conhecer. Ele falou assim, o quê? Dessa mulher encalhada, feia, baranga. Você tá arranjado? Você tá solteira, tem alguma coisa errada. Agora tem alguma coisa errada. E aí a outra vez que eu vim, ela levou ele para um encontro de família ali. Eu falo assim que ele foi barbudo, de chinelo, nem queria me conhecer. Mas depois desse dia, nunca mais grudou de mim. Você comprou ele na baixa, então, né? Foi. Mais uma ação na baixa que valorizou. Justamente. E aí em Ribeirão, fez a prova? Aí fiz a prova, consegui 60% de bolsa, aí foi aí que eu comecei de fato a estudar, né? Que antes eu tinha feito 6 meses ali, não sabia o que ia virar da minha vida. E aí eu foi quando eu fiquei a primeira vez, eu prestei o vestibular aqui e fiquei em 180. Aí foi a época que minha irmã me convidou para vir morar aqui. Aí quando eu vim, de fato, fiz mais um ano de bionatos e passei na UFGD. Aí foi quando eu comecei, de fato, a namorar meu marido, que até então a gente tinha só... Eu falava, não quero namorar com você, não tem nada a ver. Eu vou estudar, não, eu quero eu quero ir no intermédio em todos os jogos e não quero nada, sério. E... Triste ilusão. Quando você prestou esse vestibular que você passou, saindo da prova, você sabia que ia passar? Ou você estava insegura? Eu era bem segura, assim, porque eu era muito fraca em português, em gramática. E meu marido estudava comigo. Ele falava, não, vem aqui, vou estudar. E nesse dia, assim, na véspera da prova, ele deu uns 3 exemplos de coisas que caíram. O religioso tá falando besteira aqui hoje. Que isso, Derval? Tá na igreja, irmão. É uma história de amor. Tá na igreja, pô. História bonita, o cara ajudou. Vem aqui estudar.
Não, olha, Desculpa, Isabela. Deu certo, ela passou. deu certo. E eu vou te falar, ó, na faculdade ele era conhecido como macrófago, tá? Sabe por quê? Não era Frango o apelido dele? Também, mas ele fagocitava todo mundo, o SIC, né? Segundo informações colhidas. Ô, tem que... O YouTube, toda vez que eu vou subir episódio, pergunta se é pra menores. Esse você vai ter que colocar realmente não. Esse não é pra menores. E aí, foi com a ajuda dele, passou. Aí daí, esse dia, na véspera, né, ele foi revisar comigo gramática e caíram 3 exemplos, assim, iguaizinhos ele... Que legal. Tinha realizado com você. Tanto é que ele ficou lá atrás, lá fora, com o meu caderno, porque era 2 períodos a prova. De manhã era a prova múltipla escolha e à tarde a redação. Dizendo ele que quando ficou vendo no carro, ele, poxa, os 3 exemplos. E assim, quando eu passei, eu não passei de primeira, na verdade eu fui chamada. Então, logo quando saiu a lista, não rodava muito, porque quem prestava era o povo daqui, né? Então, assim... E nessa espera, você ficava olhando no Orkut o nome da pessoa que tava na tua frente? Exatamente. Pra saber se a pessoa tinha passado a outro lugar. Meu sogro que fez isso por mim. E eu, assim, eu não acreditei. Eu falei assim, vou voltar. E eu fui lá e falei assim, eu quero mudar de cursinho pra... Sabe quando parece que não tem mais o que estudar, mais evoluir? E aí, na época, eu fui no Joca, no Nota 10. Ele falou assim, não, você vai ser chamada. Eu tô assim, não, eu não vou ser chamada. Ele, não. Então, você vem pra cá e fica estudando de graça, até você ser chamada. Aí, nisso, minha irmã voltou a trabalhar, ela fazia mestrado na época, e eu ficava cuidando da minha sobrinha. Minha sobrinha tinha o quê? Uns 2 meses. E eu ficava em casa. Nesse dia, começou a sair as chamadas. Eu acho que foi na 3ª lista de chamada. Eu atualizei a página... Tinha acabado de sair a atualização. Nessa hora, minha sobrinha chorou no berço e o interfone tocou. Eu saí correndo, peguei minha sobrinha, coloquei ela do lado, chorando aos berros, o interfone tocando, eu falando. E quando eu abri meu nome lá, eu comecei a gritar com a menina no colo, passei! Coitada da criança lá, entendendo nada. Foi bem marcante. Meu marido... Foi o último a saber, porque ele não gostava de celular, ficava estudando, né? A gente só se encontrava final de semana. Minha irmã falava, que namoro é esse? Só encontra final de semana, e ele é muito estudioso, né? E quando a gente encontrava ele, você não tem nada pra estudar, não? O Marcelo, eu convivi com ele no estágio da Liga de Emergência e Trauma na Santa Casa. Ele é da Federal da Uniderp, né? Aí de vez em quando casava uns plantão, você via o cara... Eu tinha certeza, esse cara sabe mais do que eu. Ele fez o quê? Ele é neurofisiologista. Assim, perguntam o que o Marcelo faz. Até hoje eu também não sei. Mas... Faltou um pouco, pelo visto, né? Ele fez uns 6, 7 anos de subespecialidade. Ele fez neuro, depois ele fez neurofisiologia, que dentro dessa área ele é epileptologista. Entendi. Então ele é especialista em epilepsia e hoje ele faz muita monitorização intraoperatória. Eu acho que é uma coisa que ainda está em crescimento aqui, mas em São Paulo os grandes cirurgiões não operam mais sem monitorização, né? Aqui o pessoal da coluna usa muito, não tem... Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Ninguém quer acertar o laringeu, né? Facial, com a voz né? assim depois. Ninguém quer. Neurocirurgia, ele faz muito. E ele tá aqui, lá ou tá só lá? Assim, eu obriguei, né, ele vir ficar uma semana. E tanto é que ele ficava passando visita no Hospital do Coração lá. Eles montaram tipo uma equipe. Só que pra ele não tá compensando muito. Ele acabou... Mas ele vem, tem uns pacientes particulares. Porque São Paulo pra ele ainda é muito bom, campo né? muito grande, né? Então a gente fica assim, nesse meio termo. Eu quis vir embora, ele quis ficar. Então eu tenho 2 casas agora. Entendi. E na faculdade? Como é que foi a medicina pra você? Já sabia que ia ser daquele jeito? Na verdade, assim, olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito decidida. Eu falo que o meu problema é eu saber muito bem o que eu quero. Sempre soube, né? E quando eu tava no 2º ano da faculdade, eu tinha um cara, ele é bem famoso aqui no Brasil, que ele é dermatologista e ele faz captação de hanseníase. Ele é lá de Bauru, é o chefe lá de Bauru. E aí, como que é o nome? Jason, se eu não me engano. E ele é o preceptor. E assim, ele é a pessoa que mais estuda hanseníase, né? E eu me meti em tudo. Eu ia em tudo quanto é liga, eu participava em tudo, assim, sempre fui uma pessoa muito proativa. E aí, quando teve uma palestra dele, ele começou a falar de hanseníase, que ele me encantou, assim, de uma tal forma. E quando a gente foi fazer captação, era só os profissionais da saúde. Só que aí sobraram vagas. Eu falei assim, eu quero ir. Aí fui. Aí a gente tinha que
olhar, né, fazer exame dos contactantes de rancenias e falar se a gente estava vendo alguma lesão na pele. E eu identificava todas as lesões. E ele me elogiou, falou assim, nossa, você tem um olho bom, né? E aquilo, assim, me despertou de uma tal forma que do segundo ano em diante, eu só quis fazer dermatologia. Nunca pensei mais em outra coisa. Que legal, cara. Que legal isso. E aí eu descobri que eu queria ser dermatologista. E assim, eu sabia que eu, saindo da faculdade, eu teria que me virar por conta própria, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que me mete em tudo. Eu tinha que, né, na UFGD lá, a gente tinha que acompanhar os pacientes e auxiliar, ser o primeiro auxiliar, porque lá tinha poucos médicos, né? Então, eu sempre ia antes, eu era amiga do anestesista para me ensinar a entubar, e depois eu entrava para auxiliar, porque eu sabia que eu ia ter que sair no mudão afora, ia ter que dar plantão, que meu pai não ia conseguir, né, me bancar, e eu sabia assim, dermatologia é uma área que você não mexe muito com urgência e emergência, mas eu sabia que eu ia ter que saber de tudo, até para passar na prova, né? Certo. Uhum. Então, eu tinha aquela coisa, eu sempre soube que dermatologia era muito difícil, e todo mundo, nossa, você tem que estudar muito dermatologia. A relação candidato-vaga é uma das mais difíceis de passar, né? Lá no IANSP, onde eu fiz, estava quase 100 por vaga na época, Nossa. são 3 vagas. 100 por Então, vaga. É outro Puxado, vestibular de outro medicina. vestibular. Talvez um pouco mais difícil, porque você tem uma turma muito mais capacitada concorrendo, né? O sarrafo é muito mais alto. Menos paraquedista, né? Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Por mais que você sabia que você queria dermatologia desde o segundo ano, você não ficou presa à dermatologia. Não. Eu tenho um pouco de receio com o acadêmico que chega já com a certeza do que ele vai fazer. Sim. Porque daí ele chega, não, eu quero fazer ortopedia. Sim. Aí chega lá na pneumonia, vai você. O cara se forma, sabe? Ele condicionou a cabeça dele lá atrás de que ele só precisa saber aquilo que envolve osso e músculo. Não. Só vai fazer o parto, esse molequinho nascer com displasia de quadril. Não Não vai nem tocar. Mas no R1, de cirurgia geral, a mesma coisa, né, irmão? Se o cara já chega muito decidido da sub, ele já dá uma cagada pras outras, né? Exato. E aí ele perde muito. Perde a chance de conhecer outras que podem realmente ser o futuro do cara. Exato. Abra sua cabeça, viu, para outras especialidades. E durante você, no segundo ano, decidiu, começou a se preparar, prestou. E dermatologia foi tudo que você esperava? A residência em si? Não, por quê? Eu entrei na residência que eu queria ser rancenóloga para voltar para o Mato Grosso do Sul, tá? E eis que me deparo com cabelo. Né? Na residência, eu vi muito mais cabelo do que doenças de pele. Então, assim, a gente tinha 2 ambulatórios na semana com doenças do cabelo. E eu tinha uma grande chefe que só ela sabia cabelo. Eu via que o resto falava, encaminha pra Priscila. Caminha pra Priscila. Ninguém sabia cabelo. E eu comecei a ver que isso era uma dor muito grande, que, assim, quem perdia cabelo e os outros chefes, assim, não sei fazer, não entendo disso. E eu comecei a ver que era um nicho ainda pouco explorado. E como eu gostava muito de cirurgia, né, eu falei assim, eu sempre tive umas coisas muito loucas na minha cabeça. Eu gostava muito de cirurgia, pensei também em fazer uma sub, de fazer pequenas cirurgias, desde a época da faculdade, que eu sempre gostei dessa coisa manual. Aí eu falei assim, bom, vou fazer transplante de cabelo. E era uma época que o transplante ainda era pouco explorado, né? Eu falei assim, bom, gosto de cirurgia, gosto de cabelo, já sei. Vou fazer o fellow de doenças do cabelo e couro cabeludo, porque é uma área clínica que ninguém entende. O dermatologista geral não sabe tratar cabelo, né, e suas doenças. E depois eu vou para a área do transplante. Tá tudo certo na minha cabeça e monto a minha clínica e volto pro Mato Grosso do Sul. Não é pouco decidido essa menina. Genial. Não, é genial, porque é algo pouco explorado. É um campo aberto. Aqui no Mato Grosso do Sul, é engraçado isso. Lá eu fiz faculdade em Florianópolis. Sim. Lá na região, Palhoça, Florianópolis, Santa Catarina, lá eles têm... Como que a dermatologia é segmentada? Aqui nós temos um núcleo muito forte de doenças bolhosas. Sim. Né? Pelo Hospital do Pênfico, né? E tudo mais. Lá foi o berço onde nasceu o pessoal que faz telemedicina com dermatologia, com lesões e tudo mais. E você lá agora com esse negócio do cabelo. Eu achava que dermatologia você conseguia não ser bom em tudo, mas conseguir englobar tudo. Aí você vem segmentada com fellow em cabelo e couro cabeludo. E essa ausência de que você falou assim, cabelo todo mundo meio que ignorava. Não é porque o ser humano, pelo menos até antigamente, já sabia que ele ia cair um dia, que é assim mesmo, tô com um problema, vai cair mesmo. Não vou ligar muito pra isso. Ou no consultório do dermatologista sempre teve uma alta procura, ou cada vez vem aumentando, ou sempre foi uma baixa procura? Não, na verdade, hoje a gente tem doenças que não existiam antigamente, né? As doenças cicatriciais.
E o que eu vi? Eu tinha uma chefe até que era muito inspiradora. Ela estuda muito o cabelo, tanto é que ela é uma das grandes referências no Brasil e no mundo, eu acho também, né? Ela e a outra chefe, que são as preceptoras do Fellow em São Paulo. Então, assim, aquilo me inspirava. Sabe assim, quando você olha uma pessoa, poxa, eu queria ser pelo menos um pouquinho do que ela é? Então, aquilo começou a me brilhar os olhos. Poxa, eu quero ser estudiosa, eu quero ser igual ela, eu quero saber um pouquinho do que ela sabe. Então, eu falei assim, eu posso fazer diferença na vida das pessoas, porque cabelo é uma dor, né? E eu acho que quando a gente pega na dor, eu não queria assim... Quando eu falei assim, tudo bem, hanseníase, até cheguei a olhar, né, na época, só tem um lugar que tem a subespecialidade em hanseníase, que eu sempre fui muito estudar. Eu falei assim, eu quero me especializar porque eu quero ser o diferencial. Eu falei assim, não adianta, eu vou voltar para Campo Grande, meu sonho sempre foi voltar para cá mesmo, mas eu não queria voltar só como dermatologista, porque eu só seria mais uma. Então eu falei assim, o que eu posso ser que eu posso me destacar e fazer a diferença? E aí surgiu a grande paixão por cabelo, e eu acho que quando mais você estuda e entende, você se apaixona mais por aquilo, e saber que você pode também tratar, né, e assim, e ter a gratidão das pessoas, né, por mais que as pessoas é cabelo, que besteira, mas só quem sofre com problemas mesmo, entende, né, o quão importante aquilo é pra ela. Ô, Isaura, sabe, da parte de calvície, de cabelo, eu acho muito legal, eu acompanho muito o Rodrigo Silva, né, teólogo, arqueólogo, um cara... E tem alguns episódios dele falando que antigamente até a calvície era considerada lepra. Então, esse estigma da calvície já vem lá de trás. Sim. E aí você vê as pessoas que hoje em dia passam por... Sabe, ficam envergonhadas, situações vexatórias por causa de calvície. Vocês viram um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que deu uma repercutida aí? Não. O pastor Cláudio Duarte, ele era calvo, e aí ele tentou uma vez fazer um implante, não deu muito certo, e ele foi uma vez num programa de TV e apareceu cabeludaço. Um cabelão bonito, assim, de lado. Aí tá, ele falando muito bem, como sempre, e aí uma pessoa lá levanta e começa a fazer uma piadinha, pastor, e esse cabelo aí foi milagre? Sacanagem, né, cara? Ele, com toda tranquilidade, falou, olha, eu tenho esse problema de calvície, tentei fazer o transplante, não deu certo, e eu optei por uma prótese. Isso daqui é uma peruca e eu me sinto muito bem com ela. Então, assim, você falou, calvície também é uma dor. Talvez a gente tenha se acostumado e as pessoas são obrigadas a se acostumar porque não achava profissional igual você que conseguiria ajudar, resolver, tratar. O calvo ele é até ponto de referência, né? Querendo ou não. Sim. Onde quer não sei o quê, se tiver o careca do lado, é do lado do careca. Ele vira ponto de referência. E eu tenho na família, o meu irmão mais velho, ele tem uma calvície já desde novo, e eu até vejo no olhar dele às vezes falando assim, vai fazer implante tudo de cara, não tem doadora. Ele fala com um pouco de tristeza, entendeu? Porque Sim. Ele viu uma evolução de implante de amigos que fizeram a técnica antiga, ficou parecendo cabelo de boneca. Ele viu amigos que fizeram a técnica nova e tá muito bom. E ele é um pouco frustrado nesse ponto. Ele tem tristeza de não ter a doadora. Sim. E aí eu vejo assim, pô... porque, assim, ó, como é que o paciente retorna pra você? Como você vai lá, trata ele... Porque eu acho que pra homem... Homem tem esse negócio de não querer mostrar que tá... enfim... Que tá triste por algo, né? Mas aí o cara vai lá, te procura, faz, deu certo. Eu acho que ele volta até mais... A maioria fala assim, chega, né? Não é que eu me importe, né? Mas se dá pra melhorar, eu quero melhorar. E assim, quando eles voltam com o resultado, porque demora 1 ano pra você chegar no resultado final, né? Então eu faço o acompanhamento do paciente até ele chegar no resultado final. Então tem aquela fase que você planta o cabelo, né? Ele cai e ele volta a nascer lá com 4, 5 meses. Então assim... 4, 5 meses, quando ele volta pra você, ele já volta assim, felizão, né? Assim, nossa, nunca imaginava. E ainda nem chegou no resultado final. E ele já tá muito feliz. Eu falo assim, e eu fico muito mais feliz, né? Quando eu abro a porta e vejo o paciente, e eu lembro de todos os meus pacientes, que era careca, assim, e vejo, assim, no olhar, assim, poxa, autoestima lá em cima. Voltou pra academia, tá mais magra agora, cabelão de lado. Exatamente. E não é só o cabelo, tá? Parece que isso com vários pacientes. Uma vez um paciente fez um post, né? Ele mora no Canadá e ele veio pra operar na época que eu tava em São Paulo, me procurou. Na época eu trabalhava em uma clínica. Ele achou que a clínica era até
falcatrua, clandestina. Aí veio, fez o transplante, tudo bem, voltou pro Canadá. Eu sei que 2, 3 anos depois ele fez um post me marcando, falando assim que emagreceu 20 quilos, que eu mudei a vida dele, que por conta do cabelo, a autoestima dele era outra, que hoje ele estava muito mais saudável, agradecendo. Então eu falo assim, poxa, isso me faz, né, continuar. Porque quantas vezes também eu recebi crítica assim, você fez medicina para tratar a doença e tá aí fazendo cabelo. Mas eu acho que quem não sofre não entende, né? Porque não é só o cabelo, né? A gente tem várias doenças. Às vezes vem paciente assim e fala assim, eu fui diagnosticado com alopecia. Peraí. Alopecia é um termo para queda de cabelo. A alopecia a gente tem vários tipos, né? A alopecia é só um nome ali genérico. Eu falo assim, nunca pesquisa o termo alopecia na internet, você vai encontrar de tudo quanto é jeito. Uhum. Então, assim, a gente tem um mundo por trás. Então, todo paciente que chega comigo, eu dou uma aula sobre o que é alopecia e qual tipo que ele tem, como é que a gente vai fazer. Eu explico a fisiopatologia da doença, por mais que o paciente não seja médico nem da área da saúde. Porque já tem estudos, né, que falam que quando o paciente entende o que ele tem e como ele deve tratar, a adesão é muito maior, né? Porque o que acontecia? Os médicos até prescreviam um tratamento correto, mas, toma isso aqui que é para nascer cabelo. O paciente ficava desassistido, não sabia para que era o remédio, como é que o remédio ia atuar, então você tomava 1 mês, 1 ano e depois continuava. Então, hoje em dia, como você tem ali o segmento, a gente faz fotos, o paciente entende o que vai acontecer, o próximo passo. Quando a gente compara as fotos com o que ele já tinha, né? E vê evolução, poxa, tô feliz, meu cabelo realmente tá voltando. Então, é gostoso. Tô usando menos boné. Só trata de maneira supérflua o cabelo a pessoa que não sofre com absolutamente nada dele. Basta alguma coisa estar acontecendo que você começa a dar valor nele. E eu fico pensando que muita gente primeiro acha que só implanta quem é homem. Sim. Só que o contrário, a pessoa que mais valoriza é mulher. Sim. Transplante também acontece em mulher. E você já teve pacientes assim? Como que é? Se é diferente tratar o homem da mulher? Sim, assim, a mulher, ela acaba... Ainda tem o estigma, né? Transplante é para homem, né? Então, assim, eu já tenho um N grande de mulheres... Eu falo assim que o transplante na mulher hoje não precisa raspar, né? Agora também eu trouxe a técnica long hair, que é extrair os fios compridos, né? Então a gente não precisa... Porque na mulher, antigamente... É isso mesmo. Como é que é? É aquele aparelho que você postou esse dia? Não, explica do começo. Não precisa raspar mais, cara. Que legal. Ninguém vai nem desconfiar que você fez. Posso chegar no outro dia, então? Dirmival, no outro dia você... Tá diferente, aconteceu alguma coisa. Tá só um pouquinho inchado. A gente costuma falar que é a Ferrari do transplante, né? O Mamba. Tanto é que ele não tem nem autorização da Anvisa. É um aparelho que o Triveline, que hoje é quem estuda mais cabelo, faz mais transplante capilar, ele fez, né? Tanto é que a gente encomenda de uma empresa que manda fabricar lá fora. E daí ele consegue extrair os cabelos sem precisar raspar. Então, assim, a gente consegue tirar o cabelo comprido da raiz, né? Que antigamente a gente precisava raspar pro aparelhinho ir encaixando nos fios. Então, a gente consegue já extrair o cabelo comprido mesmo. Legal. Eu vi tem um colega cirurgião plástico que postou foto dele cabeludo fazendo... É transplante ou implante que fala? Na verdade, implante, a gente fala que tudo que a gente coloca que não é da pessoa. Igual implantar silicone. Não Entendi. Implante é externo. Agora, transplante é self, né? Da própria... De ser humano, né? Ele cabeludo transplantando ali. A pessoa, o profissional colocando. E as mulheres, então, me conta. Aí a gente consegue fazer. Então, assim, mulher, na verdade, acaba tendo um outro rol, assim, de tratamento. Aquela mulher que sempre foi testuda. Eu me incomodo porque a testa é muito grande, eu queria rebaixar. Então, a gente não é caso de calvície. A gente consegue diminuir a testa rebaixando a linha de implantação frontal. Tem aquelas mulheres também que têm a calvície, que a manifestação da calvície na mulher é a mesma doença da do homem, só que aquela mulher que você olha e você enxerga o fundo do couro cabeludo, né? Eu falo que é aquela piscina meia vazia. Então, aquela mulher a gente também consegue implantar entre fios, sem precisar raspar. E nos casos também que a mulher tem aquelas entradas já constitucionais, assim, minha família inteira tem entrada parecendo de homem, desde criança eu tenho essa entrada, eu quero corrigir, porque o meu sonho é fazer um rabo de cavalo. Então, mas ainda mulher, a procura é muito menor. E uma curiosidade, esses diversos tratamentos, desculpa, tratamento não, diversas coisas que uma mulher é capaz de fazer no cabelo, alisar, passar formol, pintar, um dia tá loiro, um dia tá rosuto, um dia tá vermelho, isso pode causar calvície
Ou apenas pode desgastar o cabelo e ter uma queda temporária? Na verdade, assim, muitas pessoas me procuram e falam assim, eu sei que você vai abominar, que eu pinto meu cabelo, que eu faço progressivo. Eu falei, não, pelo contrário. Eu acho que tudo que afeta a sua autoestima eu autorizo fazer. É pintar, é fazer progressiva, que eu acho que cabelo tem a ver com autoestima, né? Então... eu falo até por mim, eu falo assim, se eu não tô com o cabelo bonito, eu não me sinto bem, então eu autorizo. Até porque calvície é uma condição genética, então a gente trata o que está por vir. O que já nasceu, já foi. Isso aqui a gente tem que tratar hidratando, né, cuidando, isso aqui já foi. Isso aqui não tem mais como recuperar. O cabelo fino que já saiu, a gente trata pro próximo que cicla, né, voltar a um cabelo mais forte. Então, eu sempre autorizo. Eu achava que podia ter algum problema. Eu lembro muito da minha esposa no pós-parto, no puerpério. O cabelo da Lai caiu? Caiu. Minha esposa ficou bem chateada com a queda capilar. Procurou o profissional, tratou e tudo mais. Mas, infelizmente, depende do ciclo capilar, que demora meses. Sim. Fase atelógena, não lembro qual. Na verdade, Tem uma fase que demora 3 meses. O eflúvio telógeno. Geralmente, eu gosto de fazer analogia, né? Tudo eu faço analogia para os pacientes entenderem. Esse palavrão telógeno é o que a gente corresponde à velhice da pessoa, né? O cabelo, ele também tem fases. A gente não é criança, adulto e velho. Então, tem o cabelo criança, o cabelo adulto e o cabelo velho, né? E o cabelo velho, ele é chamado de telógeno. Então, o próximo passo dele é morrer. E ele dura 3 meses ali na fase da velhice até cair. Toda vez que acontece alguma coisa que muda ali o metabolismo, que mexe com o seu metabolismo, o seu cabelo cicla antes da hora. Assim, o tempo que o cabelo tem que ficar grudado no couro cabeludo, ele é geneticamente determinado. Então, assim, tudo que falam pra você, vou te vender uma fórmula milagrosa pro seu cabelo crescer, não adianta. O tamanho do seu cabelo é geneticamente determinado. Nada vai mudar aquilo. Só que nos processos de eflúvio, o cabelo que vinha em crescimento e deveria ficar grudado ali 5 a 10 anos, algumas coisas fazem com que o cabelo cicle antes da hora. E a pós-gestação é um fato, porque a mulher tá ali com os níveis hormonais altos, só que depois, de repente, a placenta cai, né? Sai depois que o bebê nasce. Então, despenca ali a progesterona, que era o que mantinha o cabelo no couro cabeludo. E essa alteração faz com que vários cabelos que estavam ali devido à progesterona não tinham ciclado, que a progesterona é capaz de prolongar o ciclo de vida do cabelo, de repente entra um monte na fase telógena e começa a cair tudo ao mesmo tempo. Mas a boa notícia é que isso não é uma doença, é como se fosse uma estação, né? As folhas caíram no outono, mas elas vão recuperar. Então não precisa fazer tratamento nenhum. Tinha que ser justo numa hora difícil pra mulher, né? Pois o outono do puerpério é difícil. E minha esposa tem o cabelo longo, o cabelo dela é lindo. E aí um fio que cai, quando ele dá uma enroladinha assim, meu Deus, isso é uma peruca aqui. Uma vez eu contei, eu falei, cara, quantos cabelos essa menina tá perdendo? Eu lembro da faculdade, alguém me disse que a gente pode perder até 100 fios por dia. 100 a 200. 200? Meu amigo, se Deus quiser, eu tô no número bem abaixo disso, porque olha... Eu já fui na Isaura. De 100 a 200 fios? Eu já fui na Isaura achando que ela ia me mandar fazer o transplante, né? Falou, daqui, mais pra frente, agora dá pra você tentar tratar com isso, isso e isso e isso. Eu gostei da sinceridade dela, de não ter enfiado já de cara uma cirurgia, porque ela viu que dava pra melhorar. Pergunta se eu tô tomando direitinho. Talvez. Fica no ar aí o mistério, entendeu? Fica no ar. É só olhar, né? Não, tá foda. Em breve eu tô lá. É? Em breve eu tô lá, tenho certeza. Na piscina, Dermival na piscina, cara. No que eu saio assim, ó, igual a garota do Fantástico, ó. Parece soja, assim, ó. Mas, cara... Não, aqui é fininho. Você é cabeludão. Ela falou que não é muito densa, ela falou. Aí, ó, dá pra ver o cabelo tudo. Não é muito densa, ela falou. Ela fez um exame na parede. Seu cabelo parecia eucalipto por baixo. Cara, parece a plantação da Suzano. Pelo amor de Deus. Ô, Isaura, uma dúvida que eu tenho que tá na moda aí agora, chips, hormônios. Todo mundo agora precisa de hormônio, todo mundo precisa de vitamina D, todo mundo precisa de melatonina. Se você não toma nenhum dos 3, você tá fadado a não bombar no Instagram. A pessoa que utiliza de hormônios de uma maneira equivocada, ou até mesmo uma maneira correta, tem chance do cabelo cair? Ou seja, tomei bomba, ficou careca?
Sim, tem. Porque a calvície, né, que é a doença mais comum aí que acomete os homens, a gente vai ter vários tipos aí de problemas capilares, vou dizer assim. Mas a calvície, ela é também chamada de alopecia androgenética. Então, ela é andrógeno dependente, né? Eu costumo falar, o que tem de diferença entre uma pessoa calva e uma pessoa não calva? Que ela tem mais testosterona? Não. Ela tem receptores de DHT no couro cabeludo, né? Só o que, quando a pessoa faz um uso exógeno de testosterona, mais conversão em DHT você tem. E o problema é justamente esse, porque os receptores ali de calvície na região da frente, né, que é a localização que a gente tem calvície, ele faz com que o cabelo caia e afine. Primeiro, só pelo uso da testosterona em si, ela já provoca um eflúvio. Então, faz o cabelo ciclar antes da hora. E qual que é o grande problema do cabelo ciclar antes da hora? Porque toda vez que o cabelo cicla, ele está sob a ação do DHT. Então, ele vai miniaturizando cada vez mais. Então, o paciente que faz uso de testosterona vai ficando cada vez mais careca de uma forma muito mais rápida do que ele ficaria se ele não fizesse uso de testosterona. Se ele tem a genética da calvície. Por que tem um homem bombado na academia que faz uso de testosterona e não é careca? Porque ele não carrega a genética da calvície. Siban? Você viu o cabelo do Siban cheio, cara? Nunca vi, não. Do Ramon, os caras tomam no café da manhã, almoço e janta e tá lá cabeludo tudo ainda. Ah, sim. E a genética da calvície é materna? Não, acreditava-se que era, né? Então para de culpar as mulheres. Tá ocupando o tio, os irmãos da minha mãe tudo tá ocupando ele, não. Sério? Todos são carecas, falei, eu sou por causa deles, tudo que eu achava que era materno. Olha Não, aí. hoje a gente sabe que a herança é poligênica, ela pode vir de qualquer lado. Você tinha tido alguma aula de cabelo com tanta informação igual a gente teve até aqui? Ninguém estuda cabelo na faculdade, irmão. Ninguém. O cabelo, você já abriu o néter, tinha cabelo? O sobota? Cabelo é como se não fizesse parte do corpo, entendeu? É muito negligenciado. Não tem no livro de anatomia. Fala que tem um folículo piloso, mas ninguém estuda o pelo. Sim. Passou reto. Se estuda, faltei aula, desculpa. Eu não lembro. O que começou? Por que existe alguma explicação por que o transplante capilar se tornou tão forte na Turquia e depois parece que expandiu pro mundo? Assim, é porque na Turquia, lá é liberado qualquer pessoa fazer transplante, né? Então, eles pegam, assim, uma pessoa que migrou pra lá, vem cá, você quer fazer transplante? Então, não precisa ser médico. Então, barateou muitos custos, né? Faz sem anestesista, qualquer clínica. Então, as pessoas começaram a fazer mesmo um turismo capilar ali, né? Tanto é que quem viaja para aquela região vê um monte de gente com cabelo, com a cabeça careca. Com aquela compressa amarrada. Com a compressa amarrada. E então acabou popularizando muito na Turquia. Só que... E era muito mais barato realmente por essas questões. Então eles acabavam fazendo ali um marketing. Vem conhecer a Turquia e você aproveita e planta cabelo. Só que a gente não sabe quais eram as condições que eram feitas, né? Não é médico que faz, plantava de qualquer jeito. Então não é um país que a escola de capilar era boa. Não, entendi. não. Eu achava que era isso. Eu também achava que era um bom berço, né? Não. Se eu não me engano, é na Austrália, né? Que foi mais o berço, assim. Que inclusive a grande amiga minha tá lá e lá o transplante ainda tá bem arcaico. Não desenvolveu tanto quanto desenvolveu-se aqui no Brasil. O cara ia na Capadócia, voava de balão, Já viu o balãozinho? tirava umas fotos, as últimas fotos dele careca. Se é que o cabelo ia crescer, né? Antigamente, era fácil saber quem tinha feito implante. Não porque se conhecia a pessoa careca. Sim. Mas é porque era cabelo de boneca. O Neto fala do Veloso. De um lugar saía 10 fios, igual uma boneca mesmo. Hoje em dia não é assim. Eu tô Não, errado. é porque antigamente a gente fazia aquela técnica FUT, que era do corte, né? Então tirava-se um retalho mesmo do couro cabeludo e ali eles picotavam literalmente, né, os tufinhos de cabelo e plantava. Então, eles não sabiam, né, então eles plantavam ali de qualquer jeito e eu costumo falar, de uma árvorezinha saíam vários galhos, porque eles plantavam várias unidades foliculares juntas. Abria, pegava a torceirinha, Tiravam... colocava lá, tampava como se... Você pode ver, doer pra caramba. Isso, e ficava muito inestético, né? E foi assim que começou, né, os transplantes. Porque, assim, na dermatologia, quando a gente vai fazer biópsia de pele, a gente tem o punch. Não sei se vocês têm contato, que é tipo um bisturizinho. Circular. Você só... Bisturi circular. Isso, então, assim, começou a se fazer transplante com ele. Tirava, mas só que era muito grande. O menor que a gente tinha aí era de 4 milímetros e era muito grande, ficava inestético.
Por quê? A zona doadora, o que tira não nasce e o que coloca era muito grosso. Aí começou-se com a técnica FUT, mas mesmo assim ainda ficava inestético. E foi quando descreveram o que era a unidade folicular. O que é a unidade folicular? É o órgão do cabelo, né? Que é a menor unidade que a gente tem. Então, para um cabelo sobreviver em outra área, a gente precisa tirar o bulbo, as células tronco, então um órgão como um todo. E esse órgão, ele é muito pequeno, ele tem ali de 1 até 5 fios. Se você tira só ele e planta em outra região, ele nasce. E ele nasce muito mais esteticamente aceitável porque é a unidade folicular, fio a fio, né? Então, e hoje em dia, com a técnica também DHI, que a gente consegue fazer a pré-incisão e plantar um do ladinho do outro, você não fala que é transplante. Fica bem denso. Você tá brincando, né? Mas Fica natural pra caramba, é feito cara. com microscópio? Como é que é feito? Na verdade, eu uso uma lupa de grande aumento, mas é manual. Ainda é um trabalho muito artesanal. Um por um. E é no mínimo umas 6, 7 horas de procedimento, a depender da quantidade, né? E assim, pra ficar um resultado bacana, a gente tem que tirar bastante. O que acontece? Assim, hoje muitas pessoas se aventuram a realizar transplante, né? Quando eu comecei a fazer transplante, que é outra história aí, que eu bati o pé, que eu queria fazer transplante, ninguém queria me deixar, né? eu entrei numa empresa, era uma empresa mexicana, e eles me treinaram. Eu fiquei 6 meses todos os dias operando. Então, assim, é uma coisa que não é a curva de aprendizagem do transplante capilar não é rápida. Um final de semana você não aprende. Às vezes a pessoa vai lá, faz um curso no final de semana, ele vai aprender na cabeça dos pacientes dele, porque exige uma curva de aprendizado. Eu tenho percebido isso. Tem uma galera hoje que já se intitula, né, transplantador capilar e que eu vi se formar recente. Qual que é a tua formação? Então foi medicina, depois... 6 mais 3. 6 de medicina... Mais 3 de dermatologia, né? Certo. 3. Depois eu fiz 1 ano e meio de fellow de doenças do cabelo e couro cabeludo, lá no Hospital Municipal, que hoje é grande. Na época eu fiz no Hospital Municipal e na USP. Eu passei nos dois, só que hoje no Brasil a grande referência é o Hospital Municipal, né? Tanto é que uma das doenças cicatriciais aí que a gente tem, que tá super assim, que ninguém sabe muito bem a causa, ela tem uma correlação com a alteração da face, que acontece um monte de pápula, tem uma alteração da textura da face. E a pessoa que primeiro descreveu isso no mundo foi a doutora Aline Donati, que é a chefe desse ambulatório de cabelo lá, desse fellow. Então, ela é uma das pessoas que mais estuda essa doença, hoje eu posso falar no mundo. Eu fiz mais 1 ano e meio lá e depois eu entrei para uma equipe de transplante. Então foram eles que me treinaram. Eu não tive. Hoje em dia a gente tem 2 locais só que tem formação em transplante, mas a maioria das pessoas fazem curso. Então, para você aprender, você tem que acompanhar alguém, ficar um tempo ali praticando, né? Mas formação mesmo hoje a gente não tem. E assim, hoje a gente tem uma sociedade, que é a BCRC, que quem pode fazer parte dessa sociedade são dermatologistas ou cirurgiões plásticos, né? Porque são as 2 especialidades que entendem ali sobre cabelo. O problema é que as pessoas viram uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, né? Hoje em dia, as clínicas populares, eles colocam um técnico de enfermagem para operar. E o paciente é ludibriado, achando que é o médico que vai fazer, e na verdade... A Turquia é logo aqui. É aqui, ó. A falta de regularização vai abrir a porteira, né? Já abriu há muito tempo. Eu passei em frente esses dias de uma, que não convém falar o nome, mas no que eu li o nome eu falei assim, puta cara de botoclínica aqui, que era quando surgiu o Botox, só o plástico dermato fazia. Aí o Botox todo mundo começou a fazer. E daí começou a ter clínicas populares e tudo mais. Não estou dizendo que não é pra ser acessível pra todo mundo, não é essa a mensagem que eu quero passar. O que eu quero passar é justamente que é um procedimento que inclui riscos, complicações e que você tem que ser hábil para tratá-las, inclusive. É igual aquela frase, você vai fazer apendicite se você sabe fazer uma colectomia. Exato. O que você já viu de complicações de transplante capilar? Tirando a queda, né? Não sei se você fala assim, a não pega do cabelo, mas o que você já viu de mais intenso? O que eu costumo falar, né? Um transplante mal feito, você gasta 2 vezes. Primeiro que devasta a sua zona doadora, porque o transplante é só uma redistribuição de onde você tem para onde você não tem. Então, se você utiliza instrumental grande, você destrói sua zona doadora sem nem perspectiva de poder fazer um próximo, né?
e não pegar também. Então, assim, não é só o dinheiro que você gasta em realizar 2 procedimentos, é a zona doadora que nunca mais volta. Então, assim, já vi zona doadora, assim, você fica, assim, com dó do paciente, né? Poxa, não acredito, que iatrogenia que fizeram com essa pessoa. Mas, assim, eu procuro não falar, né? Sim, por questões éticas. Por questões éticas, eu acabo não falando, foi mal feito, ficou uma bosta, não dá pra corrigir. Na hora que sai da sala, você fala, nossa, que bosta que fizeram. Que lixo. Mas... Consegui fazer só o moicano. Se eu fosse você, virava punk. Só dá pra cobrir uma entrada, escolhe. Você quer puxar pra direita ou pra esquerda do topete? E sem contar outros casos, né, de necrose, porque às vezes é técnico de enfermagem que faz, não sabe a quantidade de adrenalina que coloca. A gente teve 2 casos ano passado de morte por transplante, né, porque parece que um deles, intoxicação anestésica foi um deles, e o outro parece que... Dizem, né, que era um anestesista cuidando de 2 salas, não sei muito bem, o médico não estava na sala, ficou meio no ar aí, né. Então, hoje em dia a gente faz campanha para conscientizar as pessoas que o transplante capilar é sim uma cirurgia com riscos. Porque não é assim, essas clínicas populares, se o paciente quiser fazer transplante amanhã, ele não precisa fazer cirurgia nenhuma. Ele chega, paga, amanhã faz o transplante. Né? Entendi. Então, e dói? Dói, mas como a gente faz com sedação, o paciente não sente, né? Então, assim, quando eu comecei, eu já fiz bastante sem sedação. A gente dava ali um midazolam para o paciente e fazia. Só que no final do procedimento, por ser um procedimento muito prolongado, o paciente não consegue mais aguentar, porque já vem a propriocepção, então uma anestesia já não funciona mais ali. Estímulo constante, né? Exatamente. Então, hoje em dia eu só faço com sedação. Então, o paciente tá ali, fica grogue, acorda no final do procedimento e tá tudo bem. E o pós? Eu tenho a sensação, mas já me negaram isso, mas eu tinha a sensação, até me contarem, eu achava que aquele primeiro banho, a primeira higiene do cabelo pós-implante, pós-transplante, eu achava que doía pra caramba, porque tinha umas casquinhas. Mas já me contaram que não dói tanto. Relataram muito pra mim que incha bastante, eles chamam de escorrer um pouco o inchaço, às vezes enche o olho. Dói ou não dói? Eu posso. Na verdade, o paciente sente prurido, coceira, na zona que foi retirado. Onde transplantou, por a gente romper muitas fibras sensitivas, fica ali dormente até por uns meses. Então, o paciente só volta a ter sensibilidade naquela região depois de uns 4, 5 meses. Então, o mais incômodo mesmo é a região de trás, que fica uma coceira, é mais isso que eles queixam. Agora, assim, o inchaço, isso varia muito de paciente para paciente, porque como a gente também faz a anestesia local com tumescência, né, que a gente coloca bastante soro ali para dilatar a pele, a gente conseguir colocar bem juntinho os fios, isso acaba realmente, se você fica muito tempo a 90 graus, vindo para os olhos e apresentando edema. Então, os pacientes não incham tanto, mas eu já vi casos em que o paciente fica bem deformado mesmo. Oi, Isaura, você é de Minas, correu o Espírito Santo, correu o Ribeirão, formou em Dourados, voltou, foi para São Paulo especializar. Como que é se posicionar? Como que é decidir por um lugar? E como que é chegar num lugar... Tipo, não conheço ninguém. Como que eu começo a trabalhar? Eu tenho que abrir um consultório? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com alguém? É verdade, como que se cara? posiciona no mercado um super especialista? Felipe, isso eu falo assim, que eu falava com minha psicóloga, né? Eu não sabia como as coisas iam acontecer, mas eu só sabia que eu queria que acontecesse. Então, eu falo que eu sempre tive as coisas muito certas na minha cabeça. Eu queria ir para São Paulo só para me especializar, nunca quis morar em São Paulo, né? Assim, aquele grande sonho, vou ficar em São Paulo, até porque eu fui criada na rua, cidade interior. Então, quando eu vim para Campo Grande, eu me identifiquei muito com a cidade, né? Eu gostei daqui e eu vi que aqui eu poderia ter uma qualidade de vida numa capital, né, de fácil acesso. E como eu tinha minha irmã, que nós somos muito próximas, então, meu sonho sempre foi voltar para cá. E assim, eu nem fazia tanta questão de ter ido fazer residência tão longe. Mas como meu marido tinha aquele sonho de estudar em São Paulo, que São Paulo estava as melhores oportunidades, eu fui, né, abrir mão disso e voltar. Então, depois que eu trabalhei em 2 empresas de transplante, né, e eu falei, pronto, agora eu já sei fazer, tanto é que uma dessas empresas, eu até era chefe delas, e eu treinei uma menina que sempre quis, ela fazia parte clínica, eu falei, olha, eu vou te treinar pra você assumir meu lugar. Eu falei assim, poxa, eu poderia ser, eu nem tinha contrato. Eu falei assim, eu poderia ser filha da mãe, sair daqui, tô vazando, tchau, problema de vocês. Eu falei assim, não, né, como gratidão de terem me ensinado, né, eu fiquei aqui, eu vou sim ensinar para ela assumir meu lugar.
Aí depois que ela assumiu o meu lugar, eu falei assim, vou trabalhar pra mim mesmo. E tinha um consultório perto da minha casa, lá em São Paulo, que é tipo coworking, né? Então ali eu comecei a fazer uns atendimentos e divulgar no meu Instagram. Tô fazendo botox, e comecei a falar de cabelo, coisa que pouca gente fazia. E nisso eu comecei a vir paciente, né? Às vezes eu ia lá, atendia um dia na semana, fazia um botox ou um atendimento de cabelo. Aí uns pacientes que tiveram bons resultados, vinham me procurar, foi quando eu falei assim, vou comprar tudo e começar a operar para mim mesmo. Aí vi um centro cirúrgico lá, vi umas técnicas que eram freelance, que ia comigo, e comecei a fazer meus casos. Comecei a fazer meus casos, tinha minha rede de indicação, e nessa época eu dava plantão como hospitalista em um hospital lá. E gostava bastante, era uma equipe legal. Eu até, depois que eu terminei a residência, eu não consegui trabalho como dermatologista, né? Nem para aqueles planos populares, para ganhar R$30 a consulta. Eu falei, vai ser enfiar a cara na internet, que foi quando começou essa coisa mesmo, né, de internet. E eu comecei a ter retorno daquilo. As pessoas começaram a identificar comigo e eu consegui sobreviver só do meu consultório. Foi quando eu falei assim, é hora de ir para Campo Grande, eu já tenho bons resultados, eu já sei fazer todo o processo do transplante, eu sei ensinar até as técnicas, como fazer, se elas não souberem. Consigo liderar uma equipe. Eu sei todo o passo a passo. Então, a minha hora é de ir para Campo Grande agora. Queria vir para cá, não sabia como, de que jeito, como eu ia arrumar paciente, eu só sabia que eu queria vir. Você é muito corajosa. É determinado, o Marcelo é muito corajosa. E você me chamou a atenção de 2 pontos aí. O primeiro é a tua obstinação em fazer acontecer. Sim. Correu atrás. Você pagou um preço alto, que é do super especialista, que é faculdade, residência, fellow, mais treinamento extra. É bastante tempo. Sim. Então, com muito menos tempo de residência, o pessoal já quer sair trabalhando, ganhar dinheiro e tudo mais. E depois você chamou a atenção para um mercado que a gente acha que não existe. Por exemplo, eu me formei dermatologista e não consegui trabalhar como dermatologista no começo. Parece que é tão pouco que parece que vai ser fácil. Exato, né? Parece que forma como dermato, pronto, já tem uma clínica bonitinha, arrumadinha. Amanhã eu tô passando Rakuten, já vai ter muito cliente. Não foi assim? Não, eu fiquei super frustrada. Eu falava, poxa, eu batalhei tanto, fiz uma residência super concorrida e tô aqui, desempregada. Aí foi aí que parece que virou a chavinha, né? Eu falo que às vezes tem que acontecer certas coisas na vida que eu falava assim, não, eu vou me formar, vou trabalhar numa clínica pros outros e tá tudo bem. Minha mentalidade era essa. Até virar a chavinha. Falar assim, não, agora eu tenho que fazer acontecer, só depende de mim. E aí, foi terapia, foi livro? O que... Eu tô um pouco... Esse ano eu tô mais autoajuda. Não sei se você notou. Eu percebi. Talvez piore. Mas o que foi aqui essa? Pra isso, viu? O que foi essa virada de chave? Assim, Felipe, eu vou te falar que a pandemia me fez refletir muito, assim, sabe? Quantas vezes eu e Marcela, a gente passou trabalhando, fazendo plantão, só nós dois, eu comecei a ver que a gente estava perdendo muito da nossa vida, só nós dois lá. Eu via que Ano Novo a gente ficava sem trabalhar, Natal a gente ficava trabalhando, né? Não via a família. Aí o aniversário dos sobrinhos que a gente amava, a gente não estava aqui. E eu falei assim, peraí, eu não quero isso pra mim, não é isso que me faz feliz. E teve um dia que eu vim pra cá, vim passear, e eu fui no parque andar de bicicleta com a minha sobrinha. E aquele passeio me custou tipo R$15. Foi uma coisa que super me marcou. Eu falei, poxa, tá aí. Ficar trabalhando, eu me mato aqui, dando plantão, vou lá e compro uma bolsa cara pra tentar, né? Parece que compensar. Isso não me traz felicidade. Eu vou embora daqui. Foi quando eu bati o pé pro Marcelo e falei, eu vou. Mas você vai largar seu consultório cheio? Eu tô assim, vou. Eu vou. E não é se der certo, é fazer dar certo. E hoje estou aqui, né? 2 anos depois. Arrancamos um motivacional massa pra caralho, cara. Cara, que legal. O passeio de R$15 mudou a vida dessa mulher. Não, e você disse assim, a gente tenta se recompensar com coisas materiais. Sim. Eu trabalho. Tô perdendo vida. Em compensação, meu iPhone é o 18. 15 Pro. Entendeu? Por uma bolsa cara, eu vou lá, tento... Aí você chega em casa, você vê que é um pedaço de couro costurado... Que fica no guarda-roupa. Que fica no guarda-roupa, daqui a pouco você já vai ter uma outra meta, talvez mais cara, que vai te levar a trabalhar mais. Pra quê? Depois aí, tantas pessoas morreram na época da pandemia. Graças a Deus, assim, a gente não perdeu ninguém. Mas isso me fez, poxa, e se eu tivesse perdido? Uhum. Entendeu? Eu, em dezembro, fui pra Gramado, uma semana antes de Natal. A Paula reservou um hotel que era temático de Natal.
E todo dia tinha atividades com o Papai Noel. A gente foi por causa da Cecília, né? E o Papai Noel deles lá é um ator. Mas é um ator que escreve os contos, é o cara que realmente encarna. E quando o Papai Noel ia falar as coisas, ele falava tanto para as crianças, sabendo que queria atingir o adulto. E ele falou uma frase que aquilo lá virou o meu ano. Ele falou simplesmente isso aqui, ó. O Natal não é dar presente. Você tem que estar presente. Seu filho não quer presente. Ele só quer que você esteja lá presente para ele. Aí você vê, poxa, eu dou a mesma coisa às vezes que eu dou um negócio de R$200 pra Cecília, às vezes um elastiquinho de cabelo, ela tá tão mais feliz quanto. Ou aquela barraca que eu te falei que eu montei, que ficou uma barraca merda, que nenhum brinquedinho de R$500 ela fez a mesma reação. Entendeu? O Papai Noel da porra do hotel mudou minha vida também. Falei, não, pra mim acabou. Pra mim eu entendi qual que é o rolê e vou tentar chegar nisso. Vai demorar. Sim. Porque a gente ainda gosta de algumas coisas e tudo, mas eu quero tentar chegar nisso. Ficar mais em casa. Se a gente gosta, se a gente acha que precisa gostar. Pô, teu colega médico te impõe que você tem as coisas, né? O seu amigo médico te impõe isso. Indiretamente, subliminarmente. Entendeu? Olha bem os grupos de médicos, os amigos médicos. É o mesmo rolê de viagem, é o mesmo rolê de carro, é o mesmo rolê de... Vamos morar todo mundo no mesmo lugar? Pô, como você é médico, você não tá no Dama, amigo? Como assim? Eu não tô, não. Entendeu? Esse é o rolê dos médicos. É trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. Como não sei se você já conheceu a Maitê Vendas, ela fala uma coisa incrível. Ela fala assim, o médico ele tem um altíssimo potencial de se endividar. Sim. Ele começa a achar que ele precisa viver num status que ele realmente não precisa. E aí começa a dívida daqui, por quê? Porque você... preciso ganhar um pouco a mais esse mês. Trabalha mais. Agora eu vou comprar isso, é só trabalhar uma noite a mais. E aí entra o mau serviço, né? Eu não queria estar aqui, pô. Mas tô tendo que estar aqui. Mas preciso. Vou atender com mau humor, vou fazer mal feito, porque eu quero sair logo daqui. É um ciclo, né? Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. De verdade. E assim, chegou numa cidade que acredito que você não foi muito bem recebida. Porque era um mercado com poucos profissionais que faziam isso, né? Sim. Aí chega uma pessoa, incomoda, aí veio também mais gente, aí veio não profissionais, enfim. Não, e o Felipe, ele me falava muito de ti, mas eu não tinha noção do tamanho que você é dentro dessa área. Entendeu? Sim. Porque a gente vê de uma forma tão superficial, vai lá... Talvez esse estigma, já veio da Turquia, lá qualquer um faz, aqui tá todo mundo fazendo. Aí você pensa, cara, eu não imaginava que para fazer bem feito deveria ter uma formação tão profunda quanto a tua. Sim. Quantos pacientes chegam para mim, assim, às vezes, eu vim aqui só para pegar mais um orçamento, que eu já passei na clínica tal. Já foram inúmeros. E eu olho pro paciente e falo, pois é, aqui você vai sair sem orçamento. Você tem uma doença cicatricial que não é passível de transplantar. Nossa! Eu tô te falando, no dia que eu fui nela, eu achei que ia sair já com o orçamento pronto, ia me programar financeiramente. Ela, não, Felipe, ainda não. Ela falou, vamos tentar adiar. Aí eu falei, puta, essa mulher é diferenciada. Eu acho que é mexer com sonho, né? Eu acho que o Felipe também, cirurgião plástico, acho que as pessoas criam... Hoje a internet te faz ver muitas coisas irreais. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é com expectativa, né? Então, eu gosto sempre, você nunca vai ter seu cabelo de quando você tinha seus 20 anos. Muito melhor fica, né? Você não fica mais com aspecto careca, mas com seus 20 anos você não fica mais. Então, tudo assim, eu só opero quem eu quero, tá? O paciente, eu também escolho o paciente, Dá graças pra demitir a Deus. alguns. Então, porque a gente, né, às vezes você não consegue entregar o resultado que o paciente quer. Então, ele tem que ir pro próximo que queira vender isso, né? Eu converso muito isso com o paciente, eu recebo bastante orçamento particular, e aí às vezes o paciente vem atrás do número, do valor, e aí você examina ele, você fala, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu não vendo cirurgia, Sim. Eu vendo tratamento médico. Vamos lá, se esse tratamento vai passar por cirurgia ou não, é uma outra questão, mas você veio tão focado em gastar um valor para tentar corrigir que você não está tratando a base do que você tem, do seu problema. Volta lá. Trata dessa forma aqui. E aí sim, se a gente não conseguir... Ali na frente a gente vai passar por um procedimento cirúrgico e tudo mais. Eu tenho muito medo dessa galera do orçamentinho pronto, viu? Comercializaram a medicina, né? Por isso que eu falo. Feio, cara. Eu não fico enfiando procedimento. Às vezes vem um paciente pra mim, às vezes eu não sei se ele quer transplantar ou se ele quer só cuidar. Às vezes eu falo,
qual que é o seu intuito? É estabilizar a calvície ou você veio porque a entrada que é caso de transplante? Não, doutora, ficando do jeito que tá ótimo. Então vamos só tratar e tá tudo bem. Às vezes o paciente não se incomoda e eu nem quero ficar enfiando um procedimento que às vezes ele não vai ficar feliz, né? Assim, eu acho que igual na parte estética, antes eu fazia, lá em São Paulo ainda tem bastante paciente que faz procedimento estético, né? Falo que o paciente quando confia, né? Minha agenda lá é sempre, eu ainda tenho os mesmos pacientes de sempre. E quando eu volto lá, eles falam, não, gosto de você porque o que você indica é minha dor, né? Às vezes o que eu tô olhando pra você que eu poderia fazer que pra mim ficaria bonito, não é uma coisa que você tinha reparado, se eu mexer, você não vai ficar feliz. Então assim, o que você me indica, doutora? Não é o que eu indico, é o que você se incomoda. E assim você vai alinhar a expectativa e conseguir um melhor resultado, que não necessariamente significa ficar mais cabeludo. Cara, você também passa por isso, né? Ô, Nermival, eu acabei de refletir o seguinte, essa que você falou da comercialização da medicina. Sim. Aí é o seguinte, tá todo mundo querendo implementar um monte de coisas de ciências exatas na sua empresa médica, no seu consultório, na sua pessoa jurídica e tudo mais, trazendo a ciência exata, metas e menos imposto, e faz isso aqui, e faz aquilo ali, e o CTA, Call to Action, e qual que é o nosso lead, e não sei o que. Beleza. Tá enfiando ciência exata no negócio, aí quando algo sai do comum, algo não dá certo, é que fala assim, não, mas nós somos uma ciência biológica. Mas você vendeu como uma ciência exata. Então vamos ter que voltar a vender a medicina como uma ciência biológica. Não fica tentando enfiar a todo custo e fazendo um script. Não tô falando que isso é errado, mas talvez esteja sendo um pouco seco demais, um pouco exato demais. Aí na hora que não dá certo é que eu vou lembrar o meu paciente que é uma ciência biológica. Te vendi que nem um louco, te vendi igual o vendedor da Prudential. Os caras mais focados que existe é o vendedor da Prudential. Ele sabe neurolinguística e sabe ciência exata. E ele vai fala não almoçando. Que eu comprei, hein? Eu comprei, eu fiz upgrade ano passado. Não passe meu telefone. Eu fiz o André Postigo passa meu telefone todo ano. Você que é meu colega, não passa, porque eles vão lá onde eu tô almoçando, senta do meu lado. Eles entram na sua cabeça. Aí o médico tá aprendendo técnicas de neurolinguística pra vender mais. Uma ciência biológica. Eu acho que tá um grande perigo aí. E aí que entra uma frase que eu li esses dias maravilhosa. Que o tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Dá tempo ao tempo, que quem faz de maneira imoral, quem faz de maneira injusta, vai cair. Vai passar por dificuldade. E aí que tá o foco que dá a Isaura. De ver muitas vezes pessoa com menos formação parecendo ter mais do que ela, e você continuar focado, não, vou fazer meu fellow aqui certinho, tá. Mas é isso, minha enfermeira esses dias, né, me mandou que um colega, depois eu fui ver até a pessoa me seguia, parece que eu acho que acabou de sair da faculdade, foi convidar ela para fazer parte, que ele estava montando uma equipe de transplante, né, ela me mostrou, perguntando se eu conhecia, eu falei assim, olha, não vi, acabei de ver aqui que ele me segue, né, pelo que eu vi também não tem informação, mas tá tudo bem, o sol brilha para todos. Eu acho assim que quem não entrega resultado e não tem uma qualificação não se mantém no mercado. Você pode fazer o melhor marketing que for, que Campo Grande aqui é interior, as pessoas se conhecem. Então não adianta, você vai lá, faz um baita marketing, uma baita clínica, quer vender aquilo, mas você não entrega resultado. Então aquilo ali não se mantém a longo prazo. Tem que ter paciência, tem que dar tempo. Tem que ter... É que todo mundo, inclusive eu, a gente quer logo, né? É porque nós estamos entrando nesta era em que parece tinta no quadro, sabe? Você pega uma matéria inanimada, joga tinta, começa a fazer os desenhos e fica bonito. Medicina é ponto na manteiga. Você vai dar o ponto, se você apertar, vai correr. Por quê? Porque o tecido é vivo. Ciência biológica. Tem um paciente ali, tem o cara que está transplantando, também tem lúpus, que também tem um problema renal crônico, que também tem um... Enquanto nós ficamos... Isso, assim, eu fico horrorizado, porque já vai começar a morrer mais gente, sabe? Tava lá na clínica que teve uma PCR. O que aconteceu? Nós usamos cirurgiões, a gente vai ver gente operando, já vê gente operando, porque precisava bater a meta do mês, não porque necessariamente tinha indicação da cirurgia. Ou não era, às vezes, o momento da cirurgia. Às vezes tinha que ter emagrecido mais, às vezes tinha que ter regulado melhor os hormônios. Mas, porra, tem a meta, né? Bora bater meta, né? Vamos, né? Tá caro manter aqui porque eu tô gastando muito nisso. É exatamente isso. Quando você trabalha para empresa ou para plano de saúde, né? Foi até um dos motivos que eu quis me especializar para eu oferecer uma medicina diferenciada, né? Que hoje é exatamente isso que eles estão fazendo com a medicina. O médico, para poder manter um padrão e ganhar bem, ele precisa trabalhar muito, né?
E assim, o recém-formado, o grande sonho de, vou ficar rico com a medicina, então... Quando você chega nos locais, quer seja São Paulo, aqui, você é vista como uma pessoa a mais de qualidade para ajudar ou é vista como uma grande concorrente? Quando eu cheguei aqui, eu posso falar que eu até tomei um pouco um baque, assim, que eu fui vista como uma grande concorrente, né? Em São Paulo, a gente se ajuda muito, né? Tanto é que eu treinei 2 grandes amigas que iam comigo nas cirurgias e hoje também trabalham em clínicas super famosas lá e tá tudo bem, a gente sai, a gente se posta e cada um tem seu mercado. E quando eu vim pra cá, eu senti um pouco, né, assim, tá vindo uma dermatologista para concorrer com um espaço que é nosso, você não é bem-vinda, inclusive de colegas, né, enfim. Mas eu não me deixei abater não, porque eu acho que a cidade é Joseph pública. Vira uma caixinha de surpresa. Perdi um braço, perdi 2 pernas, mas eu tô aqui firme. Tô aqui firme. E é isso, e assim, eu acho que até por ter feito faculdade em Dourados, eu não sou forasteira total, né? Então, assim, eu tinha umas pessoas que me conheciam. Assim, eu acho que quando também você faz uma faculdade bem feita, você é séria na vida, eu acho que as pessoas já te enxergam assim desde aquela época, né? Então, assim, você já carrega aquilo. Poxa, Isaura sempre foi uma pessoa estudiosa, ela tá voltando pra cá, então eu sentia isso. Poxa, eu conheço Isaura, eu tenho certeza que a formação dela não foi de qualquer jeito. Então, colegas que me referenciaram, inclusive hoje, tem vários colegas assim que eu nem sei quem são e todo dia, o fulano de tal te indicou e falou que você é muito boa. Nunca nem ouvi falar, sabe? Então, eu fico muito feliz de hoje estar aqui e meu trabalho está sendo reconhecido, né? Eu vejo que eu tô fazendo devagarzinho, eu tô crescendo devagarzinho, tô tendo meu espaço aqui e eu não preciso mostrar nada pra ninguém, que eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? Que como dizem. Inimigo da imoralidade e da injustiça. É o tempo. É o tempo. Isaura, e o que a Lara mudou na sua vida? Bom, a Lara mudou muito a minha vida. Ela tá com quantos anos? Ela vai estar com 9, vai fazer 10 meses. Então, um dos grandes motivos que eu queria vir pra cá era poder ter uma qualidade de vida, né? Foi meu grande sonho voltar pra cá, morar em casa. Hoje eu ainda não moro em casa, não moro em apartamento. Ter aquela minha família, não a família tradicional brasileira, mas assim, eu tenho meus 2 cachorros, eu sou muito, né, mineira, raiz, assim. O Luke e o Peppo. O Luke. E assim, ter os cachorros, passear com os cachorros, é isso que me traz felicidade. A gente queria ter filhos, a gente não falava, eu tô com o Marcelo, tem o quê? 17 anos. E a gente nunca sentou pra falar, e aí, vamos ter filho? Mas assim, hoje eu já tô com 36 anos. E quando eu me deu o start, assim, eu falei, poxa, eu tenho 34 anos. Até quando? Eu vou esperar até quando pra ter filho, né? Então eu tenho que começar a agir. Foi quando eu vi que eu já tava pronta pra voltar pra cá. E aí, logo depois, eu engravidei. E quando eu engravidei da Lara, eu falei, peraí, né, eu vou querer continuar trabalhando. A gente se programou, né, até financeiramente, para se eu precisasse não trabalhar. Mas, graças a Deus, foi uma gravidez tão tranquila. Até 36 semanas eu estava viajando para São Paulo para trabalhar, operando. Então, eu operei até 35 semanas, barriguda lá, fazendo o cabelo. E até eu falo assim, na questão financeira, minha vida mudou. Porque quando eu fiquei grávida da Lara e ela estava prestes para nascer, assim, parece que nasce uma mãe mesmo, né? Quando a gente, assim, fica grávida, a gente muda. E assim, eu pensei, eu não preciso viver com muito. Eu consegui poupar mais, eu consegui fazer reserva financeira para ela, eu consegui pensar mais no nosso futuro, diminuir o nosso padrão de vida. Então, assim, a gente não precisa de muito para ser feliz, né? É um pouco bobo falar isso, mas assim, eu não preciso comprar roupas caras, a gente precisa de pouco para viver, apesar de ter 2 casas, né? Mas eu não vivo com luxo e a gente vive muito bem, graças a Deus. E eu tenho hoje a autonomia de poder fechar o consultório e viajar com minha família, ou ir para São Paulo e fazer minha agenda, ou se eu quero operar, eu opero, não opero. Claro que eu tenho a manutenção do consultório, que não é barato, eu tenho meus funcionários, mas eu consigo manejar isso. Hoje em dia eu falo assim que eu gosto de ter
tempo de qualidade. Então, assim, 2 vezes na semana eu fecho minha agenda pra ir na natação com ela. E eu vejo tantas mães ali que não entram na piscina por conta do cabelo. É a babá que entra. Eu falo, eu fico horrorizada. Estão do lado da vai ficar verde do cloro. Exatamente. Mas então, também você já fala, entra, eu garanto. Entra. Tá Entra, comigo, tá tá comigo. tudo Não aconteceu bem. nada não, filha. Mas eu não costumo falar que eu sou médica nos lugares que eu vou. Eu acho que isso é outra coisa, assim. Se falar que é de pele, então, meu amigo. Fala que você é médica de cabelo. Isso é de pele. Vem aqui, ó. Não, fala que é de cabelo, cara. Não é nem por isso. Assim, igual quando eu tive a bebê na maternidade, né? Nossa, e eu fui muito maltratada. Entravam assim no quarto, não se apresentavam e eu não falei que eu era médica. Eu tava tão feliz pelo fato de minha gestação ter sido tudo bem, a gravidez tudo bem, a bebê tá bem. Minha amiga e minha psicóloga fala que eu sou uma pessoa super resiliente, né? Que tudo tá bom. Tudo bem. De tudo. Vamos juntar, Dermal, o dinheiro e vamos subir uma maternidade, cara. Vamos, nós já temos até um investidor aí. Porque eu tenho a mesma experiência que você. Também, a Paula tem a mesma... Você paga a suíte Lilás lá e tem o mesmo serviço. Cara, fizeram uma coisa com a minha esposa que eu queria pegar pelo pescoço. Ó, não é crítica ao pessoal da maternidade, é um pedido de socorro. Vamos melhorar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não, foi tudo assim, graças a Deus foi tudo bem, Sim, né? Mas só assim, que assim, detalhes em que às vezes as pessoas esquecem que ali tem uma mãe, um nenê. sim. Uma família fragilizada, com medo. Pô, meu filho nasceu, eu já esperei. Ó que eu fiz parte pra caramba da minha vida em todos os lugares no pré-hospitalar. Sim. Quando nasceu, eu falei, cara, chora. O guri não chorava. Você esquece que você é médico, que você tem toda uma formação, porque é Sim. teu filho. Ô, Dermal, você já teve uma explosão da mente de algum dia que o Joca tava chorando um pouco a mais agora e você tava achando ruim e em algum momento você lembrou assim, e quando ele nasceu eu pedi pra ele chorar, então não vou nunca mais reclamar do choro dele. Você ainda não conseguiu... Porra, um dia vai te acontecer. Eu tive o... Cara, parece que eu tô fumando maconha, cara. Eu tô muito reflexivo, cara. Eu comecei a ler esse ano. Eu tô usando menos o celular, tô lendo mais. Aí já terminei um livro, já comecei outro. Aí eu tô meio... Time. Então entra pro ser mais criativo do Samerage. Eu acho que ele que me fez também. O Samer é bom, né? O Samer é bom. Nossa, eu tive várias viradas de chavinha assim com ele. Vendo assim, eu até esqueci, eu tinha que ter guardado uma dos posts dele, assim, que foi a grande virada de chave, assim, pra falar, poxa, eu não tô feliz, mas aqui eu vou sair. E aí foi aí que eu falei assim, vou trabalhar pra mim mesmo. Claro que eu tinha também a segurança do Marcelo trabalhar e assim, se, nossa, não rendeu nada, eu tenho ele ali. Então é até por isso que ele ainda não vem embora, né? Não é assim também, nossa, eu sobrevivo, dá muito dinheiro. Não, consigo sobreviver, mas na hora do aperto ali, ele que segura as pontas, né? Eu ia perguntar o que é sucesso pra você, mas acho que você já respondeu, né? Que é o tempo de qualidade. Exatamente. Eu falo assim com meu marido... Mais passeios de R$15 de bicicleta. Eu falo assim que eu vivo da medicina, não para a medicina. Claro que eu dou uma medicina de qualidade, né? Porque eu faço questão... Assim, eu falo que eu sou a médica que eu gostaria de ir, né? Eu acho que você tem que tratar todo mundo da forma que você gostaria de ser tratado. Quando você se põe no lugar do outro, você se torna mais acolhedor, mais empático. E é isso, né? Ô, Isaura, teve algum caso marcante na sua carreira até o momento? Um caso que você fala assim, putz, esse eu tô extremamente satisfeita. Não só com o resultado, mas de repente pela história da paciente, do paciente. Já teve vários. Tem uma paciente que... Teve um paciente, né? Que me procurou na época que que eu entrei numa empresa lá em Santo André. E é desses pacientes bem caprichosos, sabe? Aquele paciente que, assim, quer aquele resultado perfeito. E nessa época, quando eu comecei, né? Meu transplante há 4 anos atrás não é o mesmo que é hoje, né? E ele me procurou na época, só que eu não comecei a ter uns resultados tão legais, aquela curva de aprendizado, né? E na época ele gostou muito de mim. Só que quando ele voltou pra fazer o transplante comigo, que ele foi em vários, pro Bambambam e tal, gostei dela, vou fazer com ela. Eu já tinha saído dali, tinha ido pra outra empresa. E nessa outra empresa, acabou que ele marcou pra fazer, não deu certo também.
E aconteceu uma coisa nessa empresa também, que alguns casos começaram a ter muita foliculite, só que nessa época eu só operava, eu não fazia o segmento dos pacientes, que quando o paciente começa a ter complicação no pós-operatório, você tem que agir, você tem que tratar com antibiótico, até para os casos pegarem, né? E ele estava marcado para fazer comigo, ele não fez. E aí, depois que eu saí, fui operar por conta própria, ele fez comigo, né? E assim, ficou o resultado fantástico, ele ficou super satisfeito, hoje ele me indica pra todo mundo. E foi um caso que me marcou muito, porque eu falei, gente, pensa se ele tivesse feito naquele primeiro lugar, pensa se talvez ele tivesse feito no segundo lugar. Eu falo assim que eu acho que eu acredito muito em Deus, apesar de não seguir uma religião, né? Ou nessa coisa de universo, conspirar, eu sou muito desse negócio de energia. Eu acredito muito em energia. Espiritualizada. Eu sou exatamente, espiritualizada. Plantar e colher. Oi? Plantar e colher. A energia também é plantar e colher. Você Só tá querendo que plantar essa e crescer, energia amigo. O negócio era plantar e crescer, não é plantar e colher, não. É só plantar e crescer. de plantar Sim. Aí eu fico pensando se ele tivesse feito ou na primeira ou na segunda e por acaso ele foi fazer comigo lá no terceiro caso. Então, assim, ele me marcou muito porque talvez ele teria sido um paciente problema. Né? Ia ter uma péssima experiência, nunca indicar transplante pra ninguém. Exatamente. E no final acabou dando tudo certo, então ele é uma pessoa que me marcou muito, assim. Mas todo paciente me marca de uma forma, né? Às vezes o paciente vem, querendo ou não, é um procedimento estético, né? Então o paciente que faz comigo é muito engraçado. É um paciente que criou empatia comigo. Às vezes tem um paciente assim que eu vejo que não dá match, não faz. E é muito disso, né? E o transplante, ele já é considerado uma atividade fim? Você consegue prever resultados ou não? É muito... Não dá pra gente falar com certeza, né, que vai, até porque depende também do paciente, a forma que ele cuida, mas como é dele mesmo, o cabelo, né, e vai ser transplantado para ele mesmo, é muito difícil dar errado. Existem casos, né, que a pessoa pode desenvolver uma alopécia pós-transplante, né? O que eu acredito hoje, vendo esses casos aí de literatura? Eu acredito que a pessoa não identificou que a pessoa já tinha um desses casos de alopécia e transplantou na vigência e por isso não pegou. Porque hoje em dia a gente tem umas alopécias inflamatórias. Silenciosas. E tem características clínicas ali e tricoscópicas que você examinando, você consegue saber que aquilo ali é uma alopécia inflamatória e não é passível de transplantar. Então eu acredito que esses casos é porque passou despercebido. Tricoscópicas. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Massa, né? Muito massa, cara. Tricoscópicas. Pois da hora, tem uma frase que você leva pra sua vida, ou de repente com a internet agora, daqui 60 anos, o filho da Lara vai poder assistir isso aqui e ver um pouco da vovó, né? Tem alguma frase que você gostaria de perpetuar para gerações que vierem? Alguma frase que você carrega consigo? Frase, conselho, pensamento... Eu acho que a gente andar na linha, fazer o certo, não procurar atalhos, né? Que eu acho que tudo que a gente faz bem feito, faz de coração, estuda para entregar o resultado, eu acho que atalho nunca é um caminho para ser seguido. Eu acho que a gente tem chance maior de ter sucesso, né? Claro que não é uma certeza que a gente vai ter sucesso, mas é uma possibilidade grande. Quando você faz direitinho, você sabe o que vai acontecer, né? Eu costumo dizer que se atalho fosse bom, ele chamaria caminho, não chamaria atalho. Sensacional. Né? Sensacional. Se é atalho, já tá errado. Você já saiu do principal. Então, como é que a gente faz pra te encontrar hoje? Onde fica a tua clínica? Como é que eu faço pra marcar uma consulta com a doutora Isaura, super especialista em cabelo? E super decidida, né? Super decidida. Hoje eu atendo junto com meu cunhado, que é especialista em reprodução humana. É o Antônio Miziara, conhece? De nome? Miziara, só conheço o ortopedista. Só o Rodrigo Miziara. Eles são primos. Joga bola pra Paranaíba. Eu atendo com ele lá no The Place, ali ao lado do Shopping Campo Grande. Em breve quero, né, muito inaugurar a minha clínica Faciane, quem sabe num futuro próximo, né? E hoje eu estou lá e eu faço os atendimentos lá e eu loco um centro cirúrgico onde eu faço os transplantes, porque é em ambiente, né, cirúrgico, até porque tem sedação, tudo. Entendi. Mas como é que eu faço para marcar uma consulta contigo? @
Doutora Isaura Faciani. Isaura com S. Isaura com S. Botou doutora Isaura, já vai aparecer. Já vai. Só tem eu. Então, mas aí lá eu consigo agendar? Tem um telefone, tem uma secretária? Tem. Como é que Você é? clica lá, tem um link, né, no próprio Na bio. Instagram ali, que já vai direto pro WhatsApp. Entendi. Aí ali você pode entrar em contato. Tem o WhatsApp de São Paulo, WhatsApp de Campo Grande. Ah, tá. Tem lá e tem aqui. Tem, eu Entendi, atendo entendi. lá uma semana por mês. Então eu já vou ver o marido e aproveito e faço A Lara os vai junto atendimentos. contigo? Vai. A Lara já é Vai, Lara, diamante na babá. Gol. A Lara já é diamante, né? Já, os miles dela, ela já tá com 484 mil milhas. A Lara já viajou, hein? Já é Desde diamante. 3 meses eu vou com ela já pra São Paulo. Não é fácil não, mas vambora. As pessoas morrem de rir, né? Você parece uma boneca, você pega aquela menina e vai pra cima, pra baixo. Então, assim, tem outro jeito? Não tem. Não tem. E uma música, só música favorita, uma música que você gosta de escutar, Isaura? Ixi, eu adoro sertanejo. Pro horror do meu marido, ele detesta. Ah, mas dos antigos, universitário. Eu gosto de Marília Mendonça, até hoje eu escuto ela. Boa. Isaura, igual você disse, Deus sempre sabe a hora certa para as coisas acontecerem, né? A gente não fica eu não forço o procedimento, porque eu falo até pro paciente, às vezes ele chega lá, tá com um pico hipertensivo, ou tá com uma infecção no local que vai ser operado, e aí o paciente fica sofrendo, né? Poxa, mas eu quero... Calma, Deus tem... E nós tentamos muito te trazer aqui e não dava. Olha, tô ocupada, tô com nenê, tô rouca. Não, mas ela sempre disposta. Nossa, quero muito, mas é que essa eu não posso. Mas hoje foi assim, foi muito legal te conhecer. Foi muito legal. Eu escutava excelentes histórias sobre você. Sim. E aí cheguei aqui e você conseguiu inundar a gente com uma simpatia, com conhecimento. Um sotaque mineirinho. Já tô curioso pra conhecer o Marcelo. O Marcelo, eu acho que ele é mais quietão. O Marcelo é. Mas os dois juntos devem ser muito massa, cara. Os dois juntos devem ser muito massa. O cara que coloca o eletrodo pra saber se a filha tá bem. Muito obrigado por ter vindo no Esculapiano. Tá? A gente tem o propósito de literalmente dar palco para pessoas de caráter, tá? Pessoas competentes que estão correndo atrás de fazer o certo. Muito obrigado por ter vindo. Que bom, fico feliz. Foi um prazer estar aqui, Gostou? né? Adorei. Falei que não era uma entrevista. Falar sobre a minha vida, né? Eu falo assim que eu tenho que escrever um livro, né? Assim, todo mundo fala assim, não, mas não é possível. Isaura é muito resiliente, né? Muita coisa, tudo que eu passo, assim, é Isaura... Há muito tempo o nome Isaura é um nome de resiliência, né? Exatamente. Eu falo assim, eu tenho maior orgulho. Inclusive, quando eu encontro alguém chamado Isaura da minha idade, eu fico chateada, porque... Mas tem outra? Tem alguma outra? Na residência, tinha uma menina que ela fazia clínica médica, ela queria um parecer da dermatologia. Ela falou assim, ô Isaura, que é Isaura? Eu tô assim, não pode. Não é possível. Você já foi aniversário de 1 ano de alguma Isaura, Dermival? Não, mas hoje eu passei por uma, eu vou contar pra vocês. Estava eu e um colega quando eu era criança, esse colega já era médico formado há muito tempo. E aí, no painel lá do hospital, a hora que eu chamei, né, no consultório, aí, doutor Dermival, tá, mas a mulher não se atentou pra sala. Só tinha nós dois atendendo. Imagina que sala que ela entrou. Nossa. Dermival, ela foi lá, no velhinho, assim, com licença, doutor, tudo bem? Aí começou a consulta, tem certeza que tá na sala certa? O senhor é o doutor Dermival? Não sou eu, não. O jovem deve ser Alex, né? Já foi lá atrás, entendeu? O meu marido fala, minha esposa chama Isaura, mas ela tem menos de 90 anos. Não é inimiga da INSS ainda. Não. Olha só, a gente quer mandar bise pra Lara. Vamos, tá? Com certeza. Pura integral, tenho certeza que ela vai gostar. Vai, com saudável, certeza. né? Felipe, excelente indicação. Parabéns, viu? Você viu? Parabéns. Acertamos de novo. Acertou na mosca. Muito obrigado. Foi um prazer, foi muito bom conhecer essa história. Obrigada. Prazer estar novamente com vocês aqui na Senac, a Hub Academy. Obrigado, Nilson, o cara mais cabeludo do Senac. Siga o Senac. A área doadora não falta. Conheça todos os cursos que aqui tem. Tá? Siga a doutora Isaura para acompanhar o trabalho dela. Decidida e competente doutora Isaura. Siga o Esculapiando, que nós temos certeza que vocês não vão se arrepender. Siga o Gabriel Carlos, siga a Evelyn, siga a turma toda, porque aqui só tem gente do bem. Exato. Um abraço, até mais, valeu. Tchau. Tchau.